Então, pessoal, todos sabem que eu tenho aqui uma operação do Strangle, né, do BOVA11, e na verdade ele agora está dentro do dinheiro, tá com um problema aí nas calls, né, as calls estão bem ITMs, e nessa semana que passou eu estava estudando algumas possibilidades para eu fazer a rolagem dele na próxima semana aí, né, que se inicia. E aí acabou que eu fiz o estudo na quinta e na sexta-feira mudou bastante aí, né, o cenário. Mas o que que eu tinha, né? Na verdade eu tenho ainda, porque está aberto lá. Tenho 100 calls do Strike 138, 100 calls do Strike 146, né? Então só essas calls aqui, isso aí já é o fechamento de sexta, né? Precisaria 2.637 para recomprar essas opções, né? E tem um pouco de put, aí eu nem olhei aqui, né, como que tá essa put, que provavelmente ela começou veio mais ali para a linha do dinheiro, então ela já estava um valor bem mais abaixo, e agora ela deve ter valorizado também, né? Eu tenho que olhar essa parte aí depois também. Mas eu vou trabalhar aqui como, talvez para pessoa que esteja só com call vendida, né? Então eu vou trabalhar como se a pessoa tivesse só call vendida aqui, então algumas ideias, na verdade uma ideia, né, do que a pessoa poderia fazer aí para fazer essa rolagem aí dessas calls e talvez ir melhorando a posição. Uma das coisas, né, que eu já pensei aqui é facilitar um pouco, porque na verdade quando eu vendi essa call aqui do 146, a ideia era que ela estava fora do dinheiro, mas aí o ativo subiu, ela também ficou dentro do dinheiro, né? Então uma das coisas que eu pretendo fazer nessa próxima rolagem é simplificar, né? Eu sempre gosto de deixar o mais simples possível a minha operação, porque quanto mais pernas, mais maior vai ficando a estrutura, pior fica aí como para você enxergar a estrutura, você tem que ficar olhando várias coisas, né? E como eu não uso robô, justamente por ser uma operação pequena, né, só com 100, então não tem justificativa para pagar um robô para ficar fazendo essas operações. Se fosse principalmente para quem faz com muito, né, 1.000 opções, 10.000 opções, aí sim é essencial você ter um robô ali que vai fazer toda a diferença, né, que 2, 3 centavos que você conseguir ganhar já vai fazer diferença na sua operação. Então eu quero simplificar. E aí quando a gente vai simplificar é o que? Seria tornar isso aqui um só, né? E aí aqui você tem o que? Você tem um preço médio dessa operação. Então quando você calcula aqui o preço médio desses strikes, a gente chega lá no 142. E é algo que a gente pode ver pelo seguinte, né? Para eu recomprar essas aqui, né? No dia 19 do 12, eu vou gastar 2.637. E se eu vender uma aqui, só para a gente ver a diferença, né? Se eu vender 200 do Strike 142, vê aqui que tá sobrando ainda R$ 7, né? Então a gente vê que realmente ter 100 calls do Strike 138, 100 calls ali do Strike 146, é a mesma coisa de você ter 200 calls do Strike 142. Você está mantendo o mesmo risco. E aí é algo que eu vou sempre estar buscando nessa operação, né, nessa rolagem. Manter o meu risco ou até mesmo, quando possível, reduzir. Eu não vou aumentar mais o risco, ou seja, não vou aumentar minha quantidade de calls vendidas, já que eu estou com problema nas calls. Então, esse é um dos passos. Eu quero simplificar a minha estratégia. Provavelmente eu vou fazer alguma operação ali com a call do 142. Aí eu abri aqui outra aba aqui, né, do opções. Então, uma das coisas que eu posso fazer é isso, né, vender 200 calls lá para janeiro, né? Estou fazendo a rolagem, jogando o vencimento para frente, é isso que é a rolagem. E no strike 142, então receberia ali 2.940. Só que aí eu manteria toda a minha estrutura dentro do dinheiro ainda, né? Então eu estou pensando em tentar ir reduzindo essa parte que está dentro do dinheiro e jogando um pouco mais ali na linha do dinheiro, um pedaço, tá? É claro que vai depender muito do que vai acontecer nessa próxima semana, né? Se o ativo vai continuar aqui, que nessa semana fechou com um candle bem aí de uma forte queda de baixa, né? Então pode ser que ele continue caindo, volta aqui para 150, poder fique lateral aqui, seria o melhor desse tipo de estratégia, né? Então a gente tem que ver como que vai abrir essa semana para
fazer aí realmente a rolagem da estratégia, né? Quando eu fiz o estudo, ele estava lá no 161, então ele estava, né, no dia que eu fiz o estudo lá na quinta-feira, ele estava nessa região aqui. E aí, o que eu imaginei? Eu posso diminuir aqui um pouco do strike 142 e vender lá no 130, né? Seria aí uma redução do que? 10%, pouco mais de 10%, né? 15% da posição. Ou seja, tirar uma parte do ITM e jogar para ali para o ATM. Porque mesmo se, talvez se o papel ficar parado aqui nessa região, o 154, então essa posição aqui já vai começar pelo menos dar um caixa positivo. Tudo bem que a rolagem, né, a rolagem da call tem ela é positiva, mas não seria tão interessante, pelo menos eu não gosto de ficar sempre trabalhando com ativo muito dentro do dinheiro, tá? Apesar de nesse momento que ele vai retornar aí, né, tudo bem, que aí fica um pouco mais tranquilo, mas sempre que posso eu vou subindo o strike. Outra alternativa também seria isso, né, ao invés de vender aqui no ATM, rolar ali do 142, talvez conseguiria subir ali para 144, mas eu já vi que quando fica muito dentro do dinheiro, você não consegue subir muito esses strikes, né? E aí, a parte de put, quando eu estudei, como eu falei aqui, o ativo estava bem lá, né? Era numa região de topo, pelo menos naquele momento. Não dava para saber se já era o topo, se ia continuar subindo, né? Tá numa tendência de alta, a gente nunca sabe aonde vai ser o topo, né? É difícil você acertar o topo. Mas eu queria montar uma estratégia em que se o ativo voltasse um pouco ou ficasse lateral, eu conseguisse ganhar um pouco de dinheiro nas puts com essa estratégia que eu montasse, né? E aí eu pensei em montar um booster, né? Então no dia que eu estudei, o que eu tava pensando? Vender uma put dentro do dinheiro ali, pelo menos uns R$5 talvez dentro do dinheiro. Vender o dobro mais dentro do dinheiro, ou talvez um pouquinho dentro do dinheiro também. Então era como se eu tivesse uma trava de baixa, né? Quando eu faço essa operação, é como se eu tivesse ali uma trava de baixa dessas puts, a que está dentro do dinheiro e a que está na linha do dinheiro, e eu teria 100 ali descoberto. Mas como eu vinha vendendo aí 200 puts, eu ter 100 ali não ia ser tão problemático, até porque eu ainda teria 170 calls aqui, né? Então você imagina, você tem 170 calls dentro do dinheiro, se você vende 100 puts que está lá na linha do dinheiro, você começa a ter calor, se o papel cai, você começa a ter calor nessa put, né, que está vindo para dentro do dinheiro, mas você está aliviando aqui do outro lado as suas calls, né. Seria semelhante, né, vou colocar aqui, o ativo aqui em 154, eu pegar aqui a put do 160, né, que está bem dentro do dinheiro, tá? Outra coisa que seria interessante talvez era eu conseguir pegar um vencimento à frente, mas para eu fazer isso eu ia acabar tendo que pagar um pouco, porque não estava conseguindo com as puts aqui, né? Vou até tirar as calls aqui para a gente ver só como que fica essa parte da put. Ou seja, eu compro essa 100 put, eu pago R$570. Então eu vendo o dobro de put aqui, mais próximo do dinheiro, até um pouco dentro do dinheiro, que o papel está 154, mas eu estou vendendo 155, e essa venda de put consegue pagar, né, a compra de put. Mas o que a gente tem aqui dentro, né? A gente tem uma trava de baixa com put, que está saindo a custo zero, e eu vou ficar com 100 puts vendido aqui no 155. Então, se eu tirar aqui a compra de put e colocar aqui que eu estou vendido em 100, né? E eu volto aqui à parte de calls, a gente vê que a gente não tem o nosso break-even lá para baixo, fica bem mais embaixo, porque lá na região do 125, né? Porque como vou estar ainda com a quantidade maior de calls dentro do dinheiro, essa put vai me dar problema na queda do ativo, mas eu estou aliviando ali meu problema na call. Aí eu vou ter que pensar no próximo mês como que eu faço para fazer a rolagem das calls
e resolvendo essa parte da put, né? Então você meio que está trocando ali os riscos, está fazendo a operação dual, mas você está querendo aliviar um pouco o que está mais ali no seu calo, né? E depois você vai trabalhando, mas ao mesmo tempo sem aumentar o risco, né? Da forma que eu tinha feito no mês passado, que eu estou igual, né? 200 puts e 200 calls, então meio que você tem um strangle, né? Então o papel tem que ficar ali no meio, e aí você consegue ganhar um pouco, né? Aqui agora a ideia é ganhar um pouco aí se ele ficar parado ou se ele recuar, né? E como que a gente vai ganhar um pouco se ele recuar? É nessa trava de baixa aqui, né? Uma trava de baixa de R$ 5, do 155 para o 160, mas ela vai estar com um custo zero, né? Porque a gente vai vender put dobrado. Então você consegue, se o papel ficar abaixo dos 155, essa trava aqui dá R$ 5. Então, vezes 100, então você tem R$ 500 dessa trava de baixa. Você pode usar para aliviar suas calls que estão dentro do dinheiro, aumentar o strike ou tirar mais uma quantidade de calls lá. Claro, isso se o ativo colaborar e ficar aí em uma região de preço aqui, né? Ficar entre preferência, né? Se ele voltar, ficar parado aqui abaixo do 155, sem cair muito, né? Então a gente tem uma trava aqui de R$ 5 de put, que daria lucro abaixo dos 155. Só que a gente tem 100 puts vendidas ali que vai começar a dar problema, né? Mas como você ganha R$ 5 aqui, o seu preço de assumir o papel, né, como a gente chama, é essa trava aqui dos R$ 5 menos os 155 onde você vendeu, então é lá no 150, né? Então é abaixo do 150 que essa operação com put piora, né? Diferente do que eu tinha montado no mês passado, ela já piorava a partir ela ficando abaixo do strike que eu estava vendido, a parte de put ficava ruim, e só aliviava a parte de call. Tá? A ideia é montar algo assim, ainda não tenho certeza se eu vou conseguir montar isso. E como eu estava falando, o interessante seria se eu conseguisse comprar, né, essa put aqui, fazer talvez um booster horizontal, né? Comprar essa put para um mês à frente, né? Porque aí você teria mais tempo também nessa put. Aí talvez você se pergunte assim também, e se o papel subir? Realmente se o papel subir, essa estratégia aqui vai ficar toda em vão, né? A parte de put aqui não vai resolver nada, mas se imaginar assim, né, vender put ali numa região que já está bem esticado o preço, né? Quando a gente olha no gráfico lá, vai estar bem mais longe aqui das médias móveis, né? Então talvez o ativo tende a pelo menos dar uma lateralizada aqui para depois ele continuar sua alta, né? Igual fez aqui, né? Aqui, por exemplo, recuou, mas foi pouco tempo, né? Então talvez não resolveria o problema, né? Só com essa estratégia aí. Só se você desmontasse ali a trava, tentasse já recomprar uma parte de call ali. Mas uma das ideias é essa, né? Claro que tem outras estratégias, né? Como eu falei, esse booster aqui, né? O preço dele de exercício é lá no 150, né? Então, se dá que vier aqui para a região ali, o papel ficar próximo ali do 155 seria o melhor cenário, porque essa trava aí daria os R$ 5 de ganho, né? E mais os 36 lá. Então, essa estratégia aqui, só da parte de put, na alta ela não piora a estratégia, né? Você vai ganhar só R$ 36 e você vai continuar tendo problema aqui nas calls. Se o papel recuar um pouco, ficar parado, você ganha essa trava de baixa, né? E aí você, com esse dinheiro que você ganha, talvez você consegue gerenciar melhor suas calls lá que estão com problema, né? Então vamos ver aí nessa semana o que acontece. E aí, assim que eu realmente fizer, montar a estratégia, né? Talvez no próximo final de semana, aí eu solto um vídeo falando o que realmente eu consegui montar, né? Qual foi a estratégia que eu montei. Se você acha, né? Talvez você está pensando, não, o papel vai voltar a subir. Então, talvez você poderia vender uma parte de put, né? Não vender uma quantidade tão grande
Mas vamos supor, vender a metade aqui, né, 50%, imaginando que você tem, que eu tenho ali 200 calls, né, que vão ficar vendidas, vou vender a metade aqui e talvez montar uma trava de alta com call, ou talvez tentar comprar uma call, né, porque vai ter que ser uma call fora do dinheiro, a gente pode até tentar ver aqui. Não sei, aí depois a gente tem que ver qual quantidade que realmente conseguiria comprar, né. Calls. Consegue comprar um call do 160? Para mais baixo, talvez. 158. Com 100 puts você conseguiria comprar aí 100 calls, né? Ali no 158. Então aí se o ativo continuar subindo, então pelo menos na metade não estaria te dando calor lá nas suas posições que estão dentro do dinheiro. Você travaria aí, né? Sua posição. Não resolve, né? Mas aí essas 100 calls aqui vão valorizar, então você poderia vender essas calls e tentar diminuir lá a parte, né? Principalmente essas aqui que estão ficando mais dentro do dinheiro, né? Na próxima rolagem. Então, só que aí aqui agora, né? E por que seria talvez interessante, né? Vender só a 100 aqui? Porque se o papel cai, você agora não está tendo ali, sofrendo todo o calor na queda, né? Se você aumenta muito o seu risco nas puts aqui também, então você começa a ter problema aí numa queda, né? A gente viu aí que o papel muitas vezes ele sobe de escada e cai de elevador, né? Então é sempre bom você pensar aí na questão do risco, né? Se você não está aumentando o seu risco aí para resolver um problema, né? Então, querendo ou não, você tenta criar um problema menor para tentar resolver ali o problema maior, né? Então, seria essa a ideia aí, né, de um manejo. Existem várias estratégias, né, gente? Existem infinitas possibilidades, né, para você fazer, tá? Não vou dizer, não sou o dono da verdade para dizer que essa é a melhor. Só estou falando aqui o que eu estou pensando em fazer, né, que é a primeira que eu falei lá, de montar um booster ali, né? Algumas pessoas acho que já até falaram isso aqui em alguns vídeos anteriores, né? Monta um booster. Então, pode ser sim uma estratégia válida. Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.